Fala pessoal, tudo bem? Como a gente conversou na nossa aula de ontem, foi decidido então apresentar essa pequena aula aqui online, né? Vou disponibilizar agora no YouTube para vocês. Eu vou tentar fazer elas de uma maneira bem sintética, bem rápida de ser apresentada, justamente para não ficar muito demorado e tal, para vocês também não perderem tanto tempo. Alguns pontos chaves, basicamente do que a gente já conversou na aula, na nossa última aula. Então, hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre alguns conceitos do EIA-RIMA, né, e como que funciona toda a parte estrutural dele e tal. Então, basicamente, né, o estudo de impacto ambiental, né, o EIA-RIMA, ele é uma parte subsequente da avaliação de impacto ambiental normal. Por exemplo, temos aí um ambiente equilibrado ou até desequilibrado, né? No momento que a gente decide fazer qualquer empreendimento ou mudança que venha a alterar isso positivamente ou negativamente, é necessário que a gente faça uma avaliação disso para conseguir identificar, predizer, quantificar esses desequilíbrios, tá? Bem como depois, né, posteriormente, quando a gente já verificou tudo isso, introduzir as medidas mitigadoras do, por exemplo, o que a gente vai fazer caso a gente tenha uma rodovia que vai gerar poeira, vai gerar movimentação de solo, vai causar erosão, vai ter geração de barulhos, pode haver até remoção de flora, né, de árvores, florestas e tal, dependendo da região e do local que está sendo aplicado. Como é que a gente vai fazer essas medidas mitigadoras, né? Algo que minimizem essas ações, né? Elimine os impactos nocivos e até, né, numa dessas, acabe ampliando os impactos positivos do nosso projeto, certo? Essa avaliação do impacto ambiental ela é um dos principais instrumentos de execução da política ambiental brasileira. Não só brasileira, né? Praticamente nos outros países eles também têm um processo semelhante ao nosso, né? Essa copia e cola, a gente observa, funciona, vamos aplicar aqui. A avaliação de impacto ambiental ela é um conjunto de procedimentos técnicos, que é, por exemplo, como a gente vai fazer a identificação, como fazer a avaliação, o que eu devo focar, qual o procedimento para identificar um possível impacto ambiental que venha a ser feito, né? Esses seriam os procedimentos técnicos. Os administrativos seriam, beleza, agora eu preciso ter um determinado órgão, vai ser responsável por me definir, né, as minhas análises, né, o termo de referência, sendo elaborado pelo IBAMA, pelo órgão ambiental estadual e tal, caso seja enquadrado ali dentro. Então, na sequência, quem é responsável por fazer o estudo? Existe depois uma audiência pública ou não? Quem vai fazer a avaliação disso? Quem vai dar o voto final? E tal. Tudo isso vai acabar embasando, né, a decisão no licenciamento ambiental. Se esse empreendimento vai ser feito ou não. Né? Isso vai ser avaliado posteriormente, quando vocês terminarem o estudo de impacto, né, a avaliação de impacto ambiental. Muito bem. O que seriam esses impactos, então? Podem ser processos geológicos de superfície, erosão, movimento de massas, afundamentos kársticos, né? Tudo que é relacionado à parte de geotecnia ambiental, tal. Processos hidrológicos, né? Transporte de poluentes nas águas, eutrofização de recursos hídricos, acúmulo de poluentes, né, em recursos hídricos, no caso, a implantação de uma grande indústria, né, que possa vir a se instalar ali dentro. Ou, no caso, eu vou fazer uma barragem numa área agrícola e que eu vou ter, querendo ou não, acúmulo de alguns sedimentos ou até mesmo nutrientes. Como o rio normalmente ele tinha aquela função de movimentação de águas, reoxigenação, de autodepuração, esses impactos talvez não eram observados anteriormente. Mas agora, como a gente fez o sistema de armazenamento, todo aquele volume de água entrou num movimento mais lêntico, então os processos de eutrofização acabam sendo mais evidenciados. Então, como que a gente pode fazer isso aí, né? Próprias inundações, né? Vão causar ali um barramento, ele pode ou evitar as inundações, porque ele vai controlar melhor o fluxo de água que vai entrar no rio, em cidades que estão
abaixo, né, a jusante do barramento, ou vai acabar inundando outras cidades, né, como é o caso até da cidade de Itá, em Santa Catarina, né, ou também, né, dispersão de sedimentos e tal. Processos hidrogeológicos, se o nosso empreendimento vai influenciar, né, o lençol freático, recarga de aquífero, contaminação, né, do próprio lençol freático e tal. Processos ecológicos, você vai influenciar na parte de biodegradação, bioacumulação, sucessões ecológicas, sei lá, a empresa vai trabalhar com modificações genéticas, pode influenciar na ciclagem de nutrientes, impactar no habitat natural de alguns animais, né? Por exemplo, alguns peixes migratórios, quando a gente pensa no barramento e tal. Na sequência, o que a gente tem? Temos todos os processos ambientais, né? Que tem a sua qualidade ambiental, seja ela positiva ou negativa, né? A gente vai pegar um rio no meio de uma mata nativa, dá uma qualidade legal. Vamos pegar um rio no meio de um ambiente urbano, vai ter uma variação totalmente diferente. Então, no caso, a gente pensa, o que eu vou fazer? Um projeto, uma alteração, uma modificação? Qual que é a nossa proposta? O que a gente quer fazer? Esse nosso projeto vai causar alguma supressão de elementos, positivos ou negativos? Vai inserir algum elemento aleatório ou específico e tal no ambiente? Isso, a implantação desse sistema ali, ele vai causar uma sobrecarga naquele ambiente? Por exemplo, o consumo de água, lançamento de algum produto efluente, tratado, né, ou não. Então, o que vai acontecer com o ambiente no entorno desse empreendimento, dessa ação que tu vai fazer? Então, subsequentemente, como a gente vai ter esse empreendimento, a gente vai modificar esses processos. Eles vão sair da parte ambiental e vai acabar sendo modificados. Podem tanto ser, de novo, positivos ou negativos, né? Curto ou longo prazo. Uma série de avaliações a gente precisa pensar nessa situação. Isso aí ele vai gerar uma qualidade ambiental modificada, né? Pode ter um aumento de poluição ou uma redução de poluição, dependendo do processo que a gente vai gerar lá dentro. Vai ter tem uma cidade com baixa população e do nada a gente resolve passar uma rodovia federal lá perto que vai aumentar muito o tráfego de veículos. Consequentemente, a gente vai ter uma alteração da qualidade do ar do entorno, né? E tal. E isso será o nosso impacto ambiental. Negativo, a questão das emissões atmosféricas. Positivo, vai criar movimentação na cidade, pode desenvolver novos negócios, a cidade pode aumentar de tamanho, tem vários impactos que poderiam ser considerados como positivos na escala social e econômica e tal. Sempre a gente tem que imaginar que a avaliação do impacto ambiental ela vem de uma diferença, né, do que a gente quer do ambiente modificado, né, e a situação do meio ambiente futuro. O que a gente quer, por exemplo? Se eu vou implantar uma nova rodovia, um barramento ou o que for lá dentro, ele vai causar um determinado impacto, certo? Então, se a situação do que ele está hoje vai ser diferente da situação do meio futuro, é necessário a gente fazer uma avaliação de impacto ambiental, saber o que isso vai modificar, o que isso vai alterar, quanto vai alterar, como vai e de que forma eu posso talvez reduzir esses impactos, quando negativos. Novamente lembrando, né, a avaliação de impacto ambiental ela envolve toda a discussão de que se o empreendimento precisa ter uma avaliação mais profunda, um estudo, uma metodologia, qual metodologia usar, o que fazer, como fazer, quando fazer, né? O estudo de impacto ambiental ele já está aqui dentro. Depois que a gente já fez toda essa conversa, a gente faz daí o estudo, propriamente dito, com uma metodologia específica, indicando todos o que acontece e o que vai acontecer. Esse estudo aqui, na verdade, os dois, né, tanto a avaliação quanto o estudo, eles são focados para profissionais da área ambiental, ou seja, que tenham já um conhecimento aprofundado, especialistas
em sua área específica. Recurso hídrico, atmosférico, solos, vegetação e tudo mais. Depois que a gente tem toda essa visão para o profissional já especialista, para o órgão ambiental, fiscalizador, a gente precisa também entrar com o nosso relatório de impacto ambiental. O que acontece aqui? Esse relatório ele vai fazer com que tudo que foi abordado no estudo de impacto ambiental, nos olhos do especialista, se torne, então, agora de uma forma mais comum, uma linguagem mais ao alcance de todos, para que todas as pessoas, principalmente, né, as que estão na área de impacto direto, né, ou indireto do empreendimento, possam pegar e entender o que está acontecendo, como vai ser, até onde vai ser aquela obra, o que isso vai causar, para que eles tenham noção do que está acontecendo no seu meio de entorno, né? Então, beleza. Seguindo então, quando a gente vai fazer um estudo de impacto ambiental, uma avaliação de impacto ambiental, a gente tem que ter noção que vai existir toda uma sequência de passado, presente e futuro. O passado já aconteceu, não vamos conseguir mudar mais. O futuro a gente ainda pode alterar. Então, o que acontece? A gente tem uma análise a ser feita. Se a gente já implantou lá aquele empreendimento, já fez aquela obra, já mudou aquela metodologia, a gente não pode mais prever os problemas que ele vai causar. A única coisa que a gente vai fazer é avaliar o dano que aquilo causou, né, ou ainda pode causar. Na avaliação de impacto ambiental, a gente pensa no futuro. O que aquele empreendimento vai efetivamente causar de dano e como que eu posso controlar isso. É uma previsão, assim como numa avaliação de riscos ambientais, é necessário fazer uma previsão de todos os impactos possíveis que venham a acontecer naquele sistema. Certo? Então, classificação dos impactos dentro do empreendimento. Eles podem ser tantos positivos ou negativos, aumento de renda, degradação de recursos hídricos. Ele pode ser direto, na área onde está acontecendo toda a obra em si, né, o impacto efetivo da movimentação do solo, de água, do ar e tal, ou indiretos, impactos que aquilo vai causar, que aquele empreendimento vai causar na região, seja por aumento de população, criminalidade, economia, falta de recursos, enfim. Esses impactos eles podem ser tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Curto prazo seria durante a execução, né, da obra em si. A longo prazo seria mesmo após o encerramento daquela obra, daquele empreendimento, aqueles impactos vão se permanecer. Por exemplo, numa rodovia, a movimentação de solos, a poeira e tal, ela vai acabar no momento que a gente encerrar a obra. Né? Colocou lá a parte de asfaltamento, fechou. Agora, já uma hidrelétrica, no momento que a gente encheu o reservatório, aquele impacto que ele causou de alagamento vai se perpetuar, porque vai fazer parte do empreendimento em si. Também existem os impactos reversíveis, que beleza, a gente teve um impacto, a gente teve uma movimentação de solos, porém a gente tem um sistema de controle de erosão. A gente tem um processo de hidrossemeadura, sistemas de contenção, tudo mais. Ou impactos irreversíveis, né, que venham a causar efeitos diretos e que você não vai poder mais controlar, né? Fez um barramento novamente, você inundou uma cachoeira, uma cascata que era um ícone natural relevante na região. Tá. Né? E também podem ser temporários ou permanentes, né? Nunca mais serem resolvidos. Aqui existem apenas alguns conceitos e tal para vocês estudarem, tá? Mas é praticamente o que eu acabei falando para vocês, né? Explicando cada um deles.
E os exemplos clássicos aqui, né? Tu vai ter um barramento, o uso de água, né, numa barragem. Tu vai ter o aumento de produção agrícola, porque você vai passar a irrigar mais essa lavoura de entorno. Ao mesmo tempo, você vai ter perda de matas, né, ciliares de um córrego, por causa do enchimento do reservatório, ou mesmo perdas de áreas agrícolas e tudo mais. Impactos diretos também temos no aumento de populacional, por exemplo. A gente tem o aumento de concentração de contaminantes, porque temos o aumento da população, temos mais pessoas lá dentro, temos movimentação, eu vou ter um aumento de contaminantes. O impacto indireto é que essas pessoas precisam consumir bastante energia. Então, por mais que não esteja nas proximidades daquela aglomeração, vai ser necessário um sistema de geração de energia mais aprofundado. Então, que no caso entra as barragens. Impacto de curto prazo, ruídos durante a obra, a execução e tudo mais. Longo prazo, as erosões causadas por uma má gestão agrícola de solos, né? Ou mesmo uma movimentação de solo sem embasamento técnico e tal, atividades agropecuárias. Impacto irreversível, a construção de obras, produção de poeira, ruído, aumento de tráfego e tal, mas que vai ser também alterado. E irreversível, oscilamento dos corpos d'água devido à migração, né? Impactos temporários, ruídos na fase de construção, permanentes, a própria construção em si. Tá? Então, quais seriam os objetivos então para avaliação do impacto ambiental? Assegurar as considerações ambientais sejam explicitamente tratadas, incorporadas no processo de decisão. Como o nome mesmo diz, o foco é o impacto ambiental. Então, a gente precisa abordar ele com muita ênfase, a gente não pode omitir nenhum parecer e tal, diferente do que esteja na realidade. Né? Antecipar, evitar, minimizar, compensar os efeitos negativos relevantes, né? Tanto no meio social, ambiental ou econômico. Proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais, assim como os processos ecológicos, ou seja, se o processo vai acabar causando uma sobrecarga no meio, como eu posso controlar isso? E claro, né, promover o desenvolvimento sustentável e otimizar o uso e a gestão dos recursos naturais. Tá? Quais são as incertezas que a gente tem na avaliação de impacto ambiental? Conhecimento inadequado. Imagine então, toda avaliação de impacto ambiental deve ser realizada por especialistas. Se eu, por exemplo, contrato um contador para fazer uma avaliação de impacto num curso hídrico, por mais que esse contador tenha lido muito sobre o assunto, ele entenda, assim, já pescou toda a vida dele, ele não vai saber avaliar um impacto ambiental como um engenheiro ambiental, como um engenheiro hidráulico, né? Que possa, um engenheiro de pesca também, né? E tal. E outra também seriam faltas de dados. Como você vai avaliar especificamente todo o impacto que uma determinada obra ou empreendimento possa causar se você não tem dados de solo, profundidade do lençol, qualidade ambiental, qualidade do solo, fauna, flora e tal? Se isso for restringido para você, você passa a ter um conhecimento meramente teórico. E você esquece de algumas, ou perde algumas das especificidades que existem naquela área. Muito bem, pessoal. Era isso que tínhamos para a aula de hoje, né? Acho que ficou uma aula mais curtinha. E nos vemos na sequência. Até mais!